primeiramente, nós precisamos entender ou resumir como uma feminista vê a história da humanidade, como ela vê a história do Ocidente. Bom, é mais ou menos assim. Segundo alguns raros antropólogos, o mundo já foi mais justo em uma era de famílias ampliadas, quando não havia monogamia nem casamento cristão. E a sociedade era, portanto, matriarcal e dominada por mulheres. As deusas da fertilidade e da vegetação eram adoradas, a natureza era adorada. As mulheres representavam a força e a vida. Mas alguma coisa aconteceu e isso começou a ser destruído, alguma coisa deu errada. O controle das mulheres foi sendo substituído pelo domínio dos homens. Então, o mundo começou a ficar cada vez mais opressor, materialista e hierárquico, cheio de guerras, sexo forçado, estupro, violência, consumo de carne, destruição do meio ambiente e tudo que você pode imaginar que faz mal, que é culpa dos homens. Tudo isso, portanto, obviamente, dizem as feministas, está ligado ao homem, ao patriarcado, à família tradicional e à religião. Então, por causa dessa abrupta mudança por milênios e milênios, as mulheres têm sofrido opressão. As mulheres são oprimidas. Até que, não aguentando mais, pá! Começou o movimento feminista. Alguém teve a ideia da grande libertação de todas as mulheres. Esse movimento feminista quer libertar e emancipar todas as mulheres. E aquelas mulheres que não concordam com o movimento feminista são as que mais precisam de ajuda, pois certamente elas sofreram uma lavagem cerebral ou são muito ignorantes, ou burras. Então, a mudança que as feministas buscam no mundo, o motivo de existir o movimento feminista, essa grande mudança ou grande revelação, fará com que as mulheres sejam mais felizes, mais livres, mais emancipadas do que jamais foram em toda a história da humanidade. As mulheres, então, não precisarão mais dos homens, para nada, tampouco precisarão da religião. Novas formas de família devem surgir e também uma forma diferente de moral. Aliás, a diferença entre o que é moral e imoral deve acabar. O certo e o errado serão definidos pelo que é politicamente correto ou pelo que faz uma mulher feliz, ou seja, pelo que a mulher quer ou não fazer. Basicamente, esse é o discurso feminista. Mas, se você ficar curioso e começar a investigar, talvez você chegue à mesma conclusão que outros historiadores e outros pesquisadores, como é o caso do Martin van Creveld. Veja o que ele escreveu aqui no livro dele. Se essa é a história verdadeira, precisamente quando e por que o matriarcado foi deposto, como teve início a opressão das mulheres e como ela cresceu e se desenvolveu, como os homens, que são 50% da humanidade, conseguiram impor a sua vontade sobre os outros 50% e continuar a fazê-lo em todas as épocas e lugares que conhecemos. Pesquisando a literatura existente, logo descobri que não havia respostas. Quase todos os autores dão a opressão das mulheres como certa e se contentam em explicar os detalhes, empilhando exemplos terríveis e competindo entre si para mostrar como o patriarcado está disseminado. Apenas alguns questionam quando e onde ele nasceu, e, o que é ainda mais notável, como ele conseguiu se perpetuar desde os primórdios até os nossos dias. Entre os vários questionamentos feitos por esse historiador, nós podemos destacar algumas perguntas, por exemplo, por que ninguém é capaz de explicar como o suposto matriarcado que teria existido desapareceu e como ele foi substituído pelo patriarcado? Bom, algumas pessoas tentaram. John Stuart Mill colocou a culpa na força física, e Engels disse que a culpa de tudo isso era da propriedade privada e da família. Mas como foi? Quem provou algo sobre essas teses? Há uma prova cabal? Se era mentira que os homens eram superiores às mulheres, então por que eles conseguiram governar por tanto tempo? E se é verdade que as mulheres são física, espiritualmente e intelectualmente iguais aos homens, como é que os homens conseguiram oprimir as mulheres por tanto tempo? Ou, já que as mulheres se deixaram oprimir, isso prova que não somos iguais? Ou somos iguais? Se o feminino é oprimido e o feminismo é a solução, então por que tantas e tantas mulheres ainda se recusam a aderir ao feminismo, como eu e como vocês que estão aqui estudando comigo? Por que tantas mulheres, como a própria Simone de Beauvoir, já declararam que nunca se sentiram em desvantagem por serem mulheres? Eu também já falei isso muitas vezes, inclusive na tribuna. Nunca sofri preconceito dentro da política por ser mulher. E por fim, tendo em vista a dimensão enorme do barulho que as feministas fazem na mídia, na televisão, nos jornais, na universidade,
Por que esse movimento não leva a lugar nenhum que seja assim tão bom, de modo que as mulheres consigam estar mais felizes, mais livres, mais independentes? Poxa, cadê a grande libertação do movimento feminista? Enfim, se a gente quiser entender tudo isso, a gente tem que entender a importância da história. Uma pessoa que não conhece história, a história do seu povo ou da sua terra, ou a história da humanidade em geral, vamos falar sobre a linha do tempo da humanidade em geral. Essa pessoa vive uma limitação enorme para entender o que acontece no presente e acaba acreditando em qualquer versão que qualquer pessoa dê sobre o que é melhor para a humanidade, ou uma versão que explique por que as pessoas são oprimidas, por que as pessoas sofrem, o que acontece com o mundo, e acaba acreditando em inverdades históricas ou em análises fajutas do que é história. Sempre existirão respostas simples e ideológicas para questões complexas como essas. É mais fácil encontrar um inimigo abstrato que causa todo o mal do mundo do que estudar a fundo as causas naturais, culturais e humanas que possam estar por trás de determinados problemas sociais. Talvez você conheça alguém muito religioso que sempre simplifica as coisas dizendo que tudo é culpa do diabo. Tá com gripe, é culpa do diabo. Não arruma emprego, é culpa do diabo. Mesmo quando está claro que apenas alguma coisa simples ou natural está acontecendo. Só estão acontecendo coisas assim normais. E essa pessoa insiste que é o diabo. Imagina que tem um jovem que não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, ele é relapso, ele é irresponsável e é desorganizado. Ele não para em emprego nenhum. Você vai visitar essa família e a mãe, durante uma conversa que você tem com a mãe desse menino, ela diz o seguinte: ai, meu Deus, o diabo vive perseguindo muito o Joãozinho para que ele não prospere na vida, para que ele não cresça. Se você ouvir isso, você logo vai perceber que existem muito mais causas naturais do que sobrenaturais por trás do destino péssimo do Joãozinho. Se ele saísse para entregar currículo, se ele estudasse mais, se ele trabalhasse com dedicação, aí, quem sabe, as coisas poderiam melhorar na vida dele, e aí sim a mãe dele poderia dizer: nossa, apesar de tudo que ele faz, o diabo continua perseguindo para que ele não tenha sucesso. Assim como essa mãe iludida, muitas mulheres resumem todos os problemas da humanidade ao machismo e ao patriarcado, porque isso é fácil de fazer. O patriarcado e o machismo existem? Sim, existem. Assim como o diabo existe. Mas a maioria das questões tem explicações mais naturais, explicações humanas, explicações históricas mais complexas ou mais simples, que fogem a essa questão do machismo. É mais ou menos isso que acontece então com a história das relações entre homens e mulheres, entre classes, sexo ou raça. Há muitos fatores envolvidos na história dos homens e das mulheres, se há ou não discriminação, preconceito, machismo, salários desiguais, por quê? Por que as mulheres sofrem violência doméstica? Por que a maioria das pessoas assassinadas são homens? Por que as mulheres querem casar com homens ricos? Por que os homens querem mulheres bonitas? Por que os gerentes preferem, às vezes, promover um funcionário homem do que uma funcionária mulher? Por que as mulheres preferem os cursos de psicologia em vez dos cursos de tecnologia? Enfim, todas essas coisas. Será que existem explicações para isso que vão além do machismo? Eu quero que você procure a verdade nesse curso ou em qualquer outro lugar, em qualquer outro curso. Mesmo que a verdade não seja simples, mesmo que a verdade não seja fácil de entender. Por isso, nós iremos investigar com muitas e muitas horas de curso e muitas aulas a história das mulheres e a história do feminismo. E nisso nós vamos acabar percebendo que a culpa não é simplesmente do machismo ou simplesmente do diabo, como fazia a mãe do Joãozinho. Nós vamos perceber que não são respostas simples, que às vezes a resposta pode ser escandalosa. Mas seja como for, a verdade é linda. Então, nós vamos renegar a partir de agora todas as explicações simplistas ou as explicações que são mentiras com roupas de verdade. Isso que você aprendeu aqui no começo dessa aula, você não deve aplicar só nos outros cursos ou nos livros das feministas, você deve aplicar aqui nessa aula também. O nosso objetivo com esse curso não é criar mini-anas, mini-pessoas, mini-antifeministas iguais a Ana, mas pessoas com capacidade para ter dúvida, para investigar, para produzir coisas, quem sabe até mais legais, melhores do que o livro que eu escrevi, certo?